Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a Sexta-feira Santa com o Wilton. Me fala um pouquinho, Wilton, o que é a Sexta-feira Santa? A Sexta-feira Santa, a gente tem uns momentos celebrativos na igreja, mas ela é basicamente o que nós da Igreja Católica acreditamos como o dia da morte do Senhor, né? A Semana Santa inteira a gente vem vivendo o caminho do Calvário de Cristo, desde a sua entrada em Jerusalém, ao momento que sua mãe chora e sofre, as mulheres que ele encontra no meio do caminho. Ele lava os pés dos discípulos, ceia pela última vez, e na sexta-feira é o dia em que, já entregue aos seus algozes, ele é julgado e condenado, apesar de que quem o julgou não queria que ele fosse crucificado, mas a pedido dos sumos sacerdotes ele foi condenado à crucifixão, que era o maior, como eu posso dizer, a maior sentença, a sentença mais pesada da época. E para nós cristãos é um momento de mais profunda tristeza durante todo o ano. É quando a gente entende que ali o nosso pecado levou o Filho do Altíssimo a se entregar, porque não havia outro jeito para a gente ser salvo. Então, eu tenho algumas perguntas para te fazer, tá certo? Uma delas seria: o que o sofrimento e a morte de Jesus representa para a humanidade? Nossa, para a humanidade, a morte de Jesus representa a sua fragilidade, porque entendemos todos que Deus nos ama, e apesar da nossa fraqueza, da nossa iniquidade, Ele continua nos amando. Mas, por tanto nos amar, Ele não viu outro jeito a não ser entregar um pedaço seu para nos libertar do pecado. Quando Deus criou o mundo e todas as coisas que nela habitam, Ele criou tudo e viu que era bom. Quando Ele criou o homem, Ele viu que era bom. Mas com o passar do tempo, o coração do homem se endureceu. Aquilo que era de carne virou pedra. E para fazer o contrário, foi necessário que ele doasse mais um pedaço seu. Então Cristo se fez homem, 100% homem, 100% Deus. Viveu como menino, cresceu como jovem, se tornou um rapaz, envelheceu como homem até a morte de cruz. E isso nos transmite o amor de Deus novamente. O silêncio que acontece a partir do momento que Cristo diz: Pai, tudo está consumado. Esse silêncio é a tristeza profunda de Deus, mesmo sabendo que só assim Ele poderia fazer de nós pessoas melhores, pessoas capazes de alcançar a salvação. Então, assim, a Sexta-feira Santa, para a humanidade, ela deveria representar o momento da libertação do pecado. A gente muitas vezes se pergunta, e eu escuto muito isso como catequista também, por que o nosso crucifixo tem o crucificado e o crucifixo dos nossos irmãos protestantes não tem? É exatamente isso que é a Sexta-feira Santa. O crucificado. Ali é o sinal da libertação do meu pecado. Ali é o sinal da minha salvação. Sem isso, sem ele lá no madeiro pregado, não seria possível dizer glória a Deus nas alturas. Qual, bem profundo, né, pessoal? Vou fazer mais uma pergunta, tá? Qual é a esperança que nasce mesmo diante da morte de Jesus? Aí eu vou falar em mim primeiro. Em mim, a esperança que nasce com a morte de Jesus é a certeza, na verdade. É a certeza de que ele vai ressuscitar, é a certeza de que ele venceu a mansão dos mortos, é a certeza de que o incapaz, o traidor, ele foi derrotado e de que agora sim eu posso dizer que tem um Salvador e render glória a Deus se faz possível porque eu fui salvo. Ele se entregou por mim. A esperança que nasce em mim é a esperança de que hoje não. Hoje eu não vou pecar. Amanhã eu não vou pecar. Depois eu não posso pecar. Porque tem até uma música da Fraternidade São João Paulo II que diz assim: que eu seja aquele que enxuga tuas chagas ao invés de perfurá-las. Então, a esperança que todos nós como cristãos devemos ter é exatamente essa. De que nós precisamos ser esses semeadores, esses cuidadores, até esses enfermeiros, que no lugar de perfurarem ainda mais, de causarem a inflamação, de pecarem e de fazerem que o Cristo se entristeça, o contrário, fazermos um curativo, estancarmos o sangue. E como fazer isso? Não é não pecando, porque isso é, meu Deus, só Ele que nos dá a graça, mas é tentando não pecar. É tentando ser melhor a cada dia, é tentando ser caridoso, é jejuando, é orando, é olhando para o meu irmão com mansidão, é tentando fazer o que Cristo fez. Ele escolheu e ele mesmo disse: eu escolho todos os doentes.
Quem tá na igreja e acha que tá salvo, e acha que tá são, e acha que tá podendo, na verdade não tá podendo nada. Porque quem tá aqui é quem precisa. Então a esperança que brota em mim é de que o mundo inteiro entenda que nós precisamos ser enfermeiros do coração de Cristo. E quando eu digo isso para curar o coração de Cristo, para curar aquelas feridas, para estancar aquele sangue, a gente precisa amar, a gente precisa ser caridoso, a gente precisa olhar para Cristo e entender que todo aquele sangue, tudo aquilo que às vezes parece até horrorizante, olhar algumas imagens que tem de Cristo na cruz e quase caindo, lotado de sangue, mas era aquilo ali. E é aquilo ali que me faz entender o quão eu fui besta de olhar outras coisas, de achar e de querer e de buscar outras coisas, quando na verdade é tão simples. A esperança que eu queria deixar para toda a humanidade era essa. Eu creio nisso, que um dia todos nós entenderemos a crucifixão de Cristo, a sua morte, e deixaremos de ser os seus algozes, que chicoteiam, que cospem, que colocam coroa de espinho, que vão lá e dão pregadas em suas mãos e nos seus pés, perfuram o seu lado, para sermos um pouco mais daquilo que José de Arimateia foi. Vai por trás. Faz de tudo para tirar Jesus daquele madeiro. Recolhe ele em faixas e deixa ele no lugar dele. Então que o mundo inteiro, que a minha paróquia, a Paróquia Santo Antônio, seja uma sede enorme de José de Arimateia da vida, de enfermeiros de Cristo que tentem estancar esse sangue e não perfurar mais ele. Então, pelo menos essa é a minha esperança como cristão, é o que eu espero. Desde já agradeço você por essa conversa. E é isso, né, pessoal? Bem intenso. E tô esperando você, então, na sexta-feira com a gente, tá certo? Tchau, tchau.